Terminou mais um mandato no Parlamento Europeu. Nestes 5 anos tivemos a pandemia, a guerra na Europa e perto dela, e muitas leis aprovadas, como nas áreas do ambiente e da governação económica, entre muitas outras. A nossa Europa quis ouvir a opinião dos principais protagonistas eleitos por Portugal. E temos o prazer de ter aqui o deputado Pedro Marques. Foi deputado à Assembleia da República, foi ministro de Portugal, foi cabeça de lista do Partido Socialista, é primeiro vice-presidente do Grupo Socialista aqui no Parlamento Europeu, responsável pela política externa e pela Europa Social. Foi um membro ativo nas comissões parlamentares da política regional, da política económica e monetária e fiscal e ainda na Comissão dos Assuntos Externos. Destaca-se o seu trabalho, que foi muito apreciado, no Fundo de Transição Justa e na criação da Autoridade Europeia contra o branqueamento de capitais. Pedro, se tivesse que escolher uma palavra para descrever o seu mandato, qual seria a palavra? Carlos, muito obrigado pelo convite, é um gosto muito grande estar aqui e ter mais uma oportunidade, no fundo, de partilharmos Europa com os portugueses, é um momento sempre muito importante. Respondendo a essa pergunta, eu acho que a palavra que define melhor este mandato é mesmo intensidade. A Europa viveu crises brutais, crises daquelas que só se vivem, porventura, num século, ou no caso das guerras, elas regressam à Europa cerca de meio século depois, se pensarmos, se excetuarmos o que aconteceu, entretanto, nos Balcãs, aqui bem perto também, mas aqui tão perto de nós, a impactar sobre nós diretamente, de facto, são acontecimentos escolares. A crise Covid e depois a guerra fizeram com que este mandato fosse, de facto, inesperadamente intenso e por isso essa é certamente a palavra que melhor define este mandato. O que é que o realizou mais? Qual foi o principal desafio deste mandato? Bom, o principal desafio deste mandato foi, de facto, no contexto do nosso grupo, do meu grupo, o grupo dos socialistas e democratas, continuar a construir a Europa em cima de crises de grande significância. Em particular, queria destacar, evidentemente, a resposta à crise Covid. Os portugueses ainda se lembram muito bem, isto foi há muito pouco tempo, entretanto, outras crises vieram, outros desafios para a nossa vida, mas se pensarmos no início da crise Covid, havia um pouco esta decisão a tomar. Cada país iria enfrentar esta crise de per si ou tentaríamos, como Europa, enfrentá-la de um modo mais forte. E foi essa a escolha que fizemos. Na investigação das vacinas, na compra conjunta das vacinas, a resposta foi de facto mais forte, mais solidária, numa perspectiva europeia, e depois na própria recuperação dessa crise Covid, com uma decisão inédita, que muito me satisfaz naturalmente como europeísta e como progressista, esta ideia de nós termos coletivamente financiado um orçamento novo europeu extraordinário para responder à crise Covid. Este Next Gen Europe EU, ou em Portugal chamado o PRR, esta resposta conjunta com dívida comum financiada, foi uma resposta solidária europeia e que eu acho que marcará muito a União Europeia para o futuro, em resposta a grandes crises. Nesse sentido, é o momento mais... Sendo uma crise que nenhum de nós queria, obviamente, uma crise de saúde como aquela, que infelizmente levou tantos dos nossos, mas a resposta europeia, a resposta solidária europeia é um momento que marca muito pela positiva. Pedro, e o que é que lamenta não ter conseguido? O que é que ficou por fazer e porquê? Talvez exatamente esta ideia de tornar permanente esta lógica de resposta conjunta, de resposta solidária aos desafios. Quando chegou a crise inflacionista depois da invasão russa na Ucrânia, da guerra russa na Ucrânia, essa crise inflacionista afetou muito os europeus. As pessoas passaram mal com o aumento das prestações das suas casas, com o aumento dos preços dos alimentos, e batalhámos muito para que nessa altura fosse novamente criada uma resposta europeia e que não fosse cada país por si. E nessa altura, infelizmente, não foi alcançado esse desígnio. Portanto, eu penso que o desafio que sobra, o desafio que espero que seja agora agarrado para o futuro, é exatamente a consolidação desta ideia que juntos somos mais fortes. O Carlos falou no início da questão da governação económica. Eu diria, numa perspectiva de governação económica global europeia, a existência de um orçamento comum mais forte, de recursos europeus e não apenas nacionais para financiar essas respostas de políticas é um desafio que ainda permanece. Repare, não conseguimos completar o seguro europeu de depósitos bancários, que daria mais segurança a todos os europeus e certamente aos portugueses, o seguro europeu de desemprego, o tal orçamento comum que queremos fazer crescer. Bom, esses são desafios inacabados, mas a Europa também é isto, é uma construção permanente. Pedro, na sua opinião, quais são os principais desafios para os próximos 5 anos? Bom, eu julgo que há dois blocos, se quisermos assim, de grandes desafios. Um é aquele que resulta desta situação externa, desta situação internacional.
Tenho dito, em algumas ocasiões, veja-se, e os portugueses perceberão isto facilmente, nos próximos 5 anos, ou nós estamos a ter que lidar com as consequências de um alargamento com um impacto brutal sobre a União Europeia, mas que também torna a Europa mais segura e mais solidária, desde logo a Ucrânia. A Ucrânia será, se entrar na União Europeia, porque entretanto foi alcançada a paz no seu território, como esperamos, a Ucrânia terá um impacto brutal na política agrícola comum, nas políticas de coesão, será um beneficiário brutal destes fundos. Isto rearrumará completamente os recursos europeus que temos ao dispor também de países como Portugal. Portanto, ou temos um alargamento, porque felizmente foi alcançada a paz na Ucrânia, ou temos uma vitória russa, que não desejamos, mas que significará um desafio brutal à nossa segurança europeia. Sim. Passaremos a ter um país ganhador, digamos, de uma guerra nas nossas fronteiras e que pode ter o desejo de continuar essa expansão para o seu antigo Império Russo, que inclui, como se sabe, países hoje membros da União Europeia e da NATO. Portanto, de uma maneira ou de outra, é brutal, é sistémico aquilo que teremos nessa dimensão decorrente desta nova enquadramento internacional e da atitude belicista de Putin. Do outro lado, esta necessidade de responder às pulsões populistas que estão dentro da União Europeia. Esta força que a extrema-direita tem vindo a ganhar, esta força que os inimigos da Europa têm ganho mesmo cá dentro da Europa, tem muitas razões e tem certamente uma razão que nós temos que ser capazes de absorver e enfrentar, que é a frustração dos europeus com um conjunto de questões, com a evolução da sua vida em família, da sua situação pessoal, a frustração com o funcionamento das instituições que não compreendem, que não conhecem, por isso é que iniciativas como esta são tão importantes. Já assim foi no Brexit. Certo. O principal inimigo da Europa no contexto do Brexit foi aquela ideia dos britânicos que a Europa era só burocracia, certo, era só dificuldades. Nós temos que ser capazes de enfrentar isso para que os populistas não continuem a progredir, para que os inimigos da Europa e da democracia não continuem a progredir. E isso faz-se também com realizações concretas para a vida das pessoas. O Carlos falou há pouco da transição justa, um dos elementos que me orgulha muito ter trabalhado aqui no Parlamento. Eu julgo que nos próximos anos, nos próximos 5 anos, nós não vamos poder abrandar neste enfrentamento da emergência climática, mas é evidente que os cidadãos, que as pequenas empresas, que os agricultores nos exigem que sejamos capazes de lidar com as consequências dessa transição. Nós estamos a acelerar, e bem, nas respostas para a neutralidade carbónica, mas não podemos deixar ninguém para trás. Então precisamos de mais recursos, de mais investimento nessas transições. As pessoas também têm lá em casa a percepção de que as desigualdades são muito significativas, que há um pequeno grupo de super possuidores de fortunas, que essas pessoas têm um acesso aos recursos e às oportunidades brutal e que nós não estamos a ser capazes de igualar um bocadinho a balança, equilibrar um bocadinho a balança. Então eu acho que esse combate às desigualdades também vai ser muito importante para enfrentar os populismos. São alguns exemplos, Pedro, do que me parece que são desafios da Europa. Se tivesse que dar conselhos àqueles que vão estar aqui nos próximos 5 anos, qual seria o principal conselho que daria? Bom, é uma coisa que gosto pouco de fazer. Acho que as pessoas têm cada uma a sua forma de estar, a sua forma de agir perante os desafios. No fundo, o único conselho talvez que daria, enquanto ainda parlamentar europeu, é que acreditem na Europa, que acreditem no papel da Europa na resposta aos nossos desafios coletivos. Eu penso que isso é algo que eu diria que é quase um goes without saying, é uma daquelas coisas que vem com o próprio mandato europeu, mas sobretudo que acreditem também no Parlamento Europeu. E esse é, aliás, um desafio, se quiser, ou um conselho que estenda aos próprios portugueses que nos estejam a ouvir. O Parlamento Europeu é pouco conhecido e pouco compreendido. Há um pouco uma ideia de que tudo se decide entre a Comissão Europeia e o Conselho. Hoje não é manifestamente assim. Não é assim em particular desde o Tratado de Lisboa. O Parlamento Europeu tem um papel muitíssimo relevante em praticamente todas as leis que informam a nossa vida e que nós costumamos dizer que são aquelas coisas que vêm da Europa e que mudam a nossa vida. Elas passam sim pelo Conselho, são propostas pela Comissão, mas passam também por nós aqui no Parlamento Europeu. Então acreditar no papel daqueles que elegemos diretamente 5 em 5 anos como nossos representantes aqui no Parlamento Europeu, procurar compreender o que aqui fazem, é muito importante, porque a democracia europeia consolida-se a cada momento, a cada um destes momentos em 5 anos em que elegemos novos representantes. Portanto, acreditar na Europa, acreditar no Parlamento Europeu e ser capazes, se quiser, de levar essa mensagem aos portugueses e aos europeus todos. Esse é, de facto, o último, talvez, desafio que gostava de referir.
Nós temos que ser capazes de levar mais a Europa à vida das pessoas, ao cotidiano das pessoas, para que elas compreendam plenamente como a Europa realmente conta, e a Europa tem contado pela positiva, pela paz, tem contado pelo desenvolvimento, tem desafios enormes, como falámos há pouco, mas continua a ser a melhor resposta ao nosso futuro coletivo. Pedro, muito obrigado por tudo aquilo que fez durante estes 5 anos aqui no Parlamento Europeu e muito obrigado por este testemunho. Muito obrigado, Carlos, foi um prazer muito grande. Prazer.